Vamos falar um pouquinho agora das artroplastias do joelho, né? Revisar um pouquinho esse ponto. A gente começa falando das artroplastias unicompartimentais, porque os critérios de inclusão, né, desses pacientes, né, as indicações, elas são bem cobradas em prova. Então a gente tem que ter uma artrose precoce, né, com joelho estável, com deformidade redutível, discreta, não pode ser uma deformidade grave, tá? Sem lesão, né, das estruturas cápsulo-ligamentares, com o LCA, o LCP íntegro, a cápsula íntegra, né, os meniscos íntegros, tá? Pouca deformidade, tá? Até 15 graus de varo e até 12 de varo, um flexo de até 10, não pode ser maior do que 10, tá? Você pode fazer aí uma artroplastia unicompartimental, perfeito? Estritamente se o paciente tiver esses critérios. Caso não, como eu falei, ela vai acabar evoluindo mal, então acaba que contraindica esse tipo de abordagem, tá? E aí as contraindicações, né? Paciente com alta demanda, artrose bi ou tricompartimental, olha só, não adianta você substituir só um lado se o outro também está com artrose, o joelho vai continuar com dor. Paciente com grandes deformidades, né, não redutíveis, com flexos maiores, aí, maiores do que 5 a 10 graus, arco de movimento pré-operatório menor do que 90, lesão ligamentar do LCA associável, não lesões ligamentares associadas, ou então com doenças inflamatórias. Você não pode fazer artroplastia unicompartimental. Bem, aí finalmente a gente fala da artroplastia total do joelho, assim? E aí sim, isso também é uma questão que cai, sempre cai isso aqui. A gente está colocando o que mais cai nas provas para vocês, as indicações da artroplastia total do joelho e as contraindicações da artroplastia total do joelho. Com relação às indicações, vamos lá, amplitude de movimento menor do que 90, deformidade em flexo maior do que 20, varo maior do que 15, valgo maior do que 10, né, subluxação femorotibial, tudo isso permite a indicação dessa artroplastia, uma anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, né, um comprometimento grave de 2 ou mais compartimentos, idade maior de 60 anos, paciente com doenças inflamatórias sistêmicas, não, paciente com artrite reumatoide, você vai fazer a artroplastia total do joelho, se tiver indicação. Então essas são as indicações da artroplastia total do joelho, né? Então, você vê que são lesões mais graves, né? Gonartrose bitricompartimental. Com relação às contraindicações, a gente tem as absolutas, quando o paciente tem uma infecção articular recente ou em atividade, uma artropatia neuropática ou uma artrodese estável, né? São contraindicações absolutas, a ATJ, e as contraindicações relativas, né? O paciente tem uma osteoporose intensa, um mau estado geral, ou uma insuficiência do quadríceps, um gênio recurvo, tudo isso fazem contraindicação relativa à ATJ. E aí uma outra questão que sempre cai em prova com relação à artroplastia total do joelho é quando as vantagens, né? Por que a gente deve manter o ligamento cruzado posterior ou por que a gente deve substituir o ligamento cruzado posterior, não manter, né? Mantendo, preservando ou não preservando esse ligamento, aí tem argumentos para advogarem aí para os dois lados. Então, com relação à manutenção do ligamento cruzado posterior, acaba evitando, dificultando a subluxação posterior, diminui o estresse da interface osso-cimento, né? O ADM, o arco de movimento, é mais fisiológico nos 3 compartimentos articulares, né? O padrão de marcha acaba ficando mais fisiológico, principalmente para subir escada, tá? E eu tenho que realizar uma menor ressecção óssea no fêmur, acaba sendo uma cirurgia mais preservadora. Com relação à substituição do LCP, eu acabo, quando eu substituo, né, corrijo deformidade em varo ou valgo mais complexa, né? Acaba sendo tecnicamente mais simples, né? Eu tenho aí um aumento da pressão anterior na extensão e posterior na flexão, como fosse um efeito gangorra, né? Que a gente chama de efeito gangorra, e eu tenho um menor desgaste do componente de polietileno. Tá? Então são fatores aí que advogam a favor da substituição do LCP. Vale a pena nosso aluno aqui guardar esse quadro aqui, porque é isso que eles vão perguntar na prova. Bem, aqui eu trouxe para vocês aqui, né, o eixo mecânico, né, do joelho. A gente sabe que o joelho tem 6 graus de valgo, né? A gente tem 9 no fêmur, de valgo com 3 de varo na tíbia, acaba compensando e fazendo 6 graus de valgo. Tá? Vale a pena você dar uma revisãozinha. Isso aqui, é claro que a gente acaba tendo pouco tempo na aula, não pode estar falando detalhadamente de tudo. A gente teve as aulas ao longo do curso, aqui é mais uma revisão, mas eu oriento você a dar uma olhadinha no eixo mecânico, eixo anatômico, tá? Cuidado para não trocar um pelo outro, né? Porque é uma questão tranquila, mas às vezes fazem pegadinha com vocês, tá? Então cuidado com isso aí. E aqui com relação à técnica cirúrgica da artroplastia, né? Geralmente, né, a gente tem 3 vias de acesso preferenciais, mas a gente acaba preferindo aí o acesso parapatelar, faz o rebatimento da patela, né? O corte do fêmur distal, ele é feito perpendicular ao eixo mecânico, de modo que
o fêmur distal acaba ficando aí com 6, com 7 graus de valgo, e isso aí, obviamente, já dá o valgo do joelho fisiológico. Então, o que a gente faz? A gente faz o corte da tíbia perpendicular ao seu eixo, né? Porque eu já vou ter 6 graus de valgo, tá? Então, a gente já faz o corte da tíbia perpendicular, tá? A gente deixa o valgo do joelho no fêmur distal. Com relação ao corte posterior, a gente faz perpendicular à linha anteroposterior ou paralelo à linha transepicondilar, né? E isso aí acaba levando aí um corte em rotação externa de 3 graus, né? Porque a gente tem que o epicôndilo, né, o côndilo medial, ele é mais posteriorizado, mais profundo do que o lateral, e quando a gente faz um corte perpendicular, a gente acaba ganhando aí 3 graus de rotação externa. Vale a pena você anotar essa informação, isso é muito perguntado em prova, tá? Então, 6 cortes que você tem que se atentar, né? O corte do fêmur distal, a gente ganha o espaço em extensão. Corte anterior, porque a gente adequa o tamanho do componente. Corte posterior, a gente ganha o espaço de flexão. Os chanfres, né? O corte da tíbia, que aí a gente não ganha flexão e extensão separadamente, a gente ganha os dois juntos. Quando a gente precisa ganhar flexão e extensão na artroplastia do joelho, a gente vai para a tíbia, ganha os dois ao mesmo tempo. Quando precisa ganhar um em separado, a gente vai para o fêmur. E a gente tem que fazer a ressecção de osteófitos, né? E lembramos sempre de fazer o balanço ligamentar. Com relação aos defeitos ósseos, né? Isso é uma coisa também importante que eles gostam de perguntar na prova, né? Como é que é o manejo, né? E a classificação aí de range dos defeitos ósseos. Às vezes a gente pode ter um defeito ósseo. O tipo 1, né, a gente tem um defeito aí menor do que 5 milímetros, tá? E a gente consegue aí, né, preencher esse defeito com o próprio cimento. O tipo 2, o defeito vai de 5 a 10 milímetros, aí a gente pode preencher com um enxerto, né? E impactar. E os defeitos maiores, né, maiores do que 1 centímetro, aí, do que 10 milímetros, tipo 3, que é um defeito metafisário, né, e cortical combinado, ele pode ser aí, preenchido com um enxerto ósseo, cunha metálica, tá? Ou até próteses personalizadas, né, próteses não convencionais, aí, muito usadas aí para pacientes com tumor. Cuidado com essa classificação, né, ela gosta de aparecer na prova. Quais são as complicações da TJ? Então vamos lá. São diversas, né? Complicação de ferida, então decência, necrose, né? Infecção, que pode levar a uma chimelite, pode ser infecção superficial, infecção de ferida. Evento tromboembólico, sempre lembrar e atentar aí para tromboprofilaxia, né? Assim. Complicações femoropatelares, né? As fraturas periprotéticas são uma coisa que pode acontecer, muito cuidado no corte femoral, tá? Com muito cuidado para não fazer o note lá, né? Para não violar a cortical anterior e deixar o paciente mais susceptível à fratura. Soltura séptica, né, uma quebra ou desgaste dos componentes, tá? E problemas na articulação femoropatelares também pode acontecer.